A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo agora está dizendo: vocês receberam o Espírito pela palavra? Que Espírito que vocês estão recebendo? Falei de Jesus, expliquei para vocês um monte de coisas corretas e vocês dando ouvidos, atenção a coisas que não devem. É o que acontece hoje. As pessoas estão na igreja, mas elas querem o quê? Eu quero ouvir o que eu quero, não o que Deus tem para falar. E continua o quê? A mesma coisa. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Abraão era profeta. Deus chamou Abraão de amigo. Como amigo, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? A representação dos móveis do tabernáculo formava um crucifixo. E também as pessoas em volta do tabernáculo, era o tabernáculo no centro e cada tribo numa disposição ali. Então, todas as tribos ali em volta do tabernáculo formavam um crucifixo, e ambos apontando para o mesmo lugar. Para onde? Para o ocidente. Então, Deus já estava falando: Abraão, de ti nascerá um, enviarei meu filho da tua parentela para a salvação do mundo. Paulo está dizendo: quem está debaixo da lei, olha, tenta obedecer, mas não obedece. Eles estão debaixo da lei, fazem questão da lei e não obedecem uma vírgula da lei. Nós hoje também estamos debaixo de leis e temos que obedecer essas leis. Para quê? Para que tudo nos vá bem. Um ponto errado, alguma coisa de mal nos acontecerá. Assim também é com Deus. Nós estamos debaixo o quê? Da graça de Deus. E não é porque estamos debaixo da graça de Deus que vamos abusar, fazer um monte de coisa errada. Ah, Deus perdoa. Não é assim, não. Deus perdoou os nossos erros do passado. Os erros de hoje que cometemos conhecendo Jesus, cometemos consciente, esses erros terão um peso. E um peso, dependendo do que for, muito grave. E principalmente o que? Desobediência. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente firmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei,
já não decorrem de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse promessa concedida aos que creem. Deus então deixou as leis. Vocês farão o seguinte: essas leis terão que ser cumpridas, e cumpridas à risca, porque Israel é exemplo, é uma nação exemplo para as outras. Tem as leis? Sim. Seguiram as leis? Não. Então, esse primeiro acordo, essa primeira aliança que Deus fez com Israel foi quebrado. Deus então envia quem? Seu Filho, Jesus Cristo, mostrando um monte de coisa. Olha, vocês estão fazendo errado, não é assim, não foi assim determinado. Você ouviu que foi dito isso, mas a partir de agora a coisa muda. Ouviste que foi dito dente por dente, olho por olho, mas eu digo uma coisa a vocês: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Com ferro, com pedra, com pau, com vara, com açoite, com murro, com tapa, com uma chinelada, qualquer coisa que você ferir, você também será ferido com isso. É uma linha só, para que você entenda o contexto todo do que Jesus está falando. Então agora estamos vivendo o quê? No tempo da graça. Jesus veio. Israel aceitou Jesus como Salvador? Não. Da mesma forma, Paulo falando: olha, eu fui ter convosco, vocês não me receberam bem, eu tenho falado de Jesus, vocês ouvem, dão crédito, mas aparece um outro com outra história, com outra ladainha, vocês acreditam? Não, tem que ver o que é certo e o que é errado, não é acreditar em qualquer coisa. Por isso que Paulo fala: a tutela da lei, essa deveria conduzir certo, mas não conduz, porque ninguém obedece. Não obedece nem à voz de Deus. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Recebemos Jesus como nosso Salvador, reconhecemos que Ele é o único Filho de Deus que veio ao mundo para nos tirar da perdição, colocar no bom caminho e depois fazermos morada eterna com Ele. Somos agora filhos adotivos de Deus, co-herdeiros de Cristo. E mais uma vez Paulo diz: o justo viverá pela fé. Qual a fé que nós vivemos, que eu já expliquei lá atrás? Não é a pessoa fazer a obra de Deus do jeito que ela quer fazer, e um me dá tanto, outro me dá tanto, eu vou cantar na igreja tal, vou cobrar 5.000, aquela igreja é maior, eu vou cobrar 10, eu vou viver pela fé, vou viver da fé. Não é assim. A fé que eu tenho que viver é essa. Eu estou no mundo não pertenço, porque eu vou sair daqui, eu vou fazer morada eterna com Deus. É essa vida que eu tenho que levar, é essa vida de fé que eu tenho que ter. Vou morar no céu com Jesus. Estou vivendo pela fé de que Cristo é meu Salvador, eu sou filho de Deus e sou co-herdeiro de Cristo. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores,
até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo fala de escravos. Quando nós estamos no mundo, fazendo a vontade do mundo, nós somos escravos. Paulo também se considera o quê? Um escravo de Deus, mas é um escravo porque nós queremos ser. Nós reconhecemos que Deus é o Senhor de tudo, que Ele é o nosso Criador, que tudo vem para nós através dele, por ele. Como ele disse lá atrás, se o escravo gostar do seu senhor, mas no ano do jubileu for livre, mas eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo ao meu senhor. Ah, então coloque um brinco na orelha dele, dizendo que agora ele é escravo para sempre. Por quê? Porque ele serve, ele gosta, ele é bem tratado. Deus nos trata com amor, com carinho. Deus é rigoroso? Sim, mas nós reconhecemos por quê? Sem Deus, nada temos, nada somos, e tudo que fazemos é para Deus. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Quando estamos com Jesus, que temos Jesus no coração, fazemos de tudo para que, olha, receba Jesus, converta-se ao cristianismo, siga Jesus, tenha teu nome escrito no livro da vida, para que você possa fazer morada eterna com Ele. Sentimos, como Paulo disse, dores de parto, estamos sedentos para que essa pessoa fale, não, eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu quero seguir Jesus, é alegria para nós, é festa no céu. Mas Paulo está dizendo, vocês cuidaram de mim, vocês me trataram bem, me receberam como um anjo. Só que outras pessoas enganadoras estão tentando fazer com que vocês saiam de perto de mim para seguir a eles que querem fazer coisa errada. Eu conheço pastores que disseram, olha, inventaram um monte de coisa. Uma delas, olha, eu tenho câncer, estou fazendo tratamento, não sei o quê. As pessoas ficam com dó e dá dinheiro, inventam um monte de coisa, mentira uma atrás da outra. Gente, isso não se faz. A pessoa não tem temor de Deus. Não, espera um pouco, eu conheço a palavra e faz tudo errado. O que acontece com essas pessoas que conhecem a palavra e faz tudo errado? Foi o que Paulo falou agora há pouco. Vocês têm a lei. Para quê? Vocês não obedecem à lei. Você faz o que Deus manda? Não. Você só faz o que dá na tua cabeça. Você acha certo isso? Tirar uma pessoa da igreja para ficar às custas dela, porque ela pode contar para todo mundo que você é uma pessoa falsa? Não precisa, só a sua atitude já conta tudo. Por isso tem que ter cuidado. Paulo está dizendo isso. Fiquem perto de mim, eu não estou explorando vocês. Eu só quero que vocês sigam a Cristo. Outros querem que vocês sigam a eles, porque tudo que vocês estão me dando, eles querem para eles.
Vocês estão me dando, eu divido com as pessoas. Eu não estou sendo pesado para vocês, mas eles querem também usufruir, eles querem se divertir, não estão fazendo o que é correto. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Olha a explicação de Paulo. Ismael, filho de Abraão com Agar, Agar, escrava egípcia, essa representa Jerusalém atual que está lá em Israel. Já Isaque, filho de Sara, Sara livre, ele representa a nova Jerusalém, a Jerusalém que está lá no reino celeste. Então, nós não estamos debaixo da lei, nós seguimos sim a lei, a obediência a Deus. Tudo que está aqui relacionado é para a nossa edificação. Sabemos o quê? Que somos livres. Tem gente falando, eu sou livre. Livre porque declararam uma certa independência, mas são presos, são escravos da guerra, são escravos da soberba, são escravos da ganância, são escravos da arrogância. Isso não é ser livre. Ser livre é quando você está no mundo. Eu estou aqui, isso aqui é passageiro, eu tenho, não me faz falta. Se Deus me der, amém. Se Deus não me der, amém. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Isso é ser livre. Não é, eu estou em cadeias, eu estou preso. Não, eu posso estar em cadeias e sou livre. É relativo, porque a nossa liberdade não é deste mundo, a nossa liberdade é celestial. Paulo está dizendo isso. Temos hoje a liberdade celestial. Não somos filhos de escravos, somos filhos de livres.